Vamos fazer aqui agora, ó, um exercício de ancoragem de energia, só para a gente alinhar nosso campo energético, tá bom? Então, ó, senta com a Ok. coluna retinha, fecha um pouquinho os seus olhos, vai respirar profundamente 3 vezes, ó, puxa o ar pelo nariz, segura o ar um pouquinho e solta. Inspira, segura o ar e solta. Quando você soltar o ar, ó, sinta o seu corpo relaxando. Mais uma vez, inspira profundamente, segura o ar e quando soltar o ar, relaxa. Relaxa a mente, relaxa o corpo. E agora repete essa frase comigo, ó. Hoje me permito encontrar com aquela parte pura e cheia de vida que sempre esteve dentro de mim. Vamos falar mais uma vez? Hoje me permito encontrar aquela parte pura e cheia de vida aquela parte pura e cheia de vida que sempre esteve dentro de mim. que sempre esteve dentro de mim. Olha que lindo, né? Nossa, eu fiquei arrepiada. Essa parte que sempre esteve viva dentro de nós se chama criança interior. Essa criança interior é ela que nos dá a capacidade de sonhar e de começar coisas novas. Se a gente está muito paradinha, procrastinando, só quer dormir, vixe, estamos desconectadas dessa nossa parte interior. E agora, gente, olha, vou trazer uma consciência de luz para vocês. Consciência de luz, divina de luz. Sabia que essa nossa parte, criança interior, é o que nos conecta ao nosso eu superior, a Deus. Porque é a parte mais pura do nosso ser. Então, quando a gente está afastado dessa pureza, porque é o puro, é o inocente. Vocês já olharam para uma criança? A criança não tem maldade, gente. Não tem malícia. Não tem aquela raiva de querer destruir algo. Essa parte nossa, que é a parte mais pura, quando ela está alinhada dentro de nós, é ela que conecta o nosso coração, que é a nossa criança sagrada, é o que conecta a nossa alma, o nosso coração com a mente de Deus. Quando essa criança ela se sente rejeitada, abandonada, quando a gente está desconectado dessa pureza que existe dentro de nós, estamos desconectados também da nossa parte divina. Por isso que às vezes a gente tenta realizar as coisas e não dá certo. Nossa, eu tô aqui tentando fazer e só no mental. E por que não funciona? Porque estamos desconectadas. Então, hoje nós vamos aprender como resgatar a nossa inocência. Olha que lindo. Escreve isso, ó. Resgatar a nossa inocência. Porque às vezes, quando a gente passou por tanta coisa difícil, vamos pensar, traição, abandono, sei lá, guerra no mundo aí fora, relacionamentos frustrantes ou perda de alguém que a gente ama, a gente pode ser que em algum desses momentos a gente se desconecte dessa nossa inocência. E aí a gente começa a duvidar da vida.
Meu Deus, mas é tudo difícil, por que que as coisas não dão certo? Olha, não existe pessoas boas, todas as pessoas que eu me envolvi me traíram. E aí a gente vai se desconectando desse puro, que é a nossa pureza, nossa criança sagrada, e aí veste uma armadura ali. Quem que é a armadura? O medo, a culpa, a vergonha, a raiva, a inveja. Se veste dessa armadura, quem que consegue entrar? Ninguém entra. Aí vamos falar de prosperidade, que é o tema principal da nossa mentoria. Quero prosperar nas finanças, na carreira, na profissão, na saúde, nas relações. Como que eu vou prosperar se tô cheio de armadura aqui, ó? Claro, isso é invisível, né? A gente não vê, mas são as emoções, ó. E aí, como é que faz para se abrir para a prosperidade? Para se abrir para o sucesso financeiro, profissional, relacional. Como que faz? A gente precisa resgatar a nossa inocência. Não é porque um dia alguém me traiu que todas as pessoas vão me trair. Eu preciso voltar a ter fé, acreditar de que existem pessoas boas no mundo. Não é porque um trabalho que eu tentei fazer não deu certo que todos os trabalhos que eu vou tentar fazer vai dar errado. Então, quando a gente fala da criança interior, quando a gente fala do puro, da inocência, a gente está falando do quê, gente? Uma palavra que a gente usa bastante. Esperança. Olha, até rima, né? Criança, esperança. Quando a nossa criança interior está tão ferida, tão machucada, abandonada, rejeitada, o adulto perde a esperança. Por isso, Ivone, que tem um suicida dentro da família. Perdeu a esperança. Olha, é verdade. A pessoa Por que perde a esperança. perde a esperança? Então, no fundo, é aquela criança que se sentiu tão rejeitada e abandonada e não conseguiu voltar. E às vezes, não só por rejeição, mas quando a gente perde um ente querido, por exemplo, uma avó, um avô, alguém querido da família, a mãe, o pai, o adulto não consegue lidar com essa perda, com esse luto, e aí essa criança interior emerge e o adulto perde a identidade. E aí essa criança não sabe lidar com as emoções e entra numa depressão suicida, porque não tem um adulto ali tomando conta da vida. É uma criança se sentindo abandonada porque perdeu o pai, perdeu a mãe. Então tem que fazer um trabalho de cura com esse luto, com essa perda, com essa traição, né? E aí a criança, quando ela está curada, a gente volta a ter fé. Fé de que as coisas vão dar certo, porque vocês já viram a criança? Ela tá sempre feliz, mesmo no pior cenário. Quando a gente vê aqueles campos de guerra, claro, ela tem medo e tudo, mas ela não entende o que está acontecendo ali, ela não entende o que é guerra, a criança não entende que o papai e a mamãe foi trabalhar. Então é a inocência, é o puro, é a nossa parte mais pura, a criança. Então, quando a gente tem muitas feridas da nossa criança interior, a gente cria aquela armadura. E aí a gente para de sonhar. E aí a gente entrega o nosso poder nas mãos de outras pessoas.
E aí a gente coloca a culpa em outras pessoas. A minha vida não dá certo, sei lá, por causa disso, ou por causa do fulano, ou por causa do governo, ou por causa das dívidas, ou por causa de sei lá o quê. Mas no fundo é que a gente não tá cuidando dessa parte tão importante que é a nossa criança. Trouxe uma foto da tua criança, Virgínia? Não, eu Não, não achei, não. Aline, você acredita? Não. Aqui os meus pais não tinham muito hábito de tirar foto, não. Aham. E, e eu tinha uma foto, eu tinha não, na minha irmã tinha, e ela mandou no grupo para mim, eu pequenininha, né? E só que eu busquei nas minhas fotos no armazenamento do meu celular e não achei. Não achou. Mas uma hora eu vou achar. Vai sim. Ainda mais que agora você vai fazer o exercício do resgate da tua criança aí, né? Então, não tem problema, tá? Vai lá, Virgínia, e desenha a tua criança. Porque o importante desse exercício, qual que é a virada de chave desse exercício? A gente precisa identificar a idade que foi mais traumática da infância. Entendeu? Então, você vai desenhar aí no papel, Virgínia, a idade que você mais precisou de colo e não teve. Sim, Lembrou? sim. Quando eu tinha 4 anos, eu fui para. Eles me colocaram numa escola muito longe da minha casa. Todo mundo sempre estudava aqui perto, né? Eu sou a última de 10, né? E eu fui estudar longe. E para ir, tinha que ser com Kombi, porque meu pai e minha mãe trabalhavam. Uhum, Então ia uma Kombi, naquela época não era van, né? uhum, Passava lá em casa e nas outras casas para ir uma escola, para essa escola lá. E eu, eu detestava ir. Eu assim, chorava amargamente, né? Numa uhum. casa onde você é a última, né? Ninguém dava a mínima, né? Aham. Então, eu estava chorando com 4 anos, muito, muito pequenininha, né? Eu não queria ir para o jardim, mas é porque eu me sentia completamente sozinha lá, né? Mas Uhum. eu vou desenhar isso, que é a que mais me chamou a atenção aqui, foi Uhum. essa. Pode desenhar essa criança aí, essa fase dos 4 anos. Ivone, tua criança interior bate com Eu essa. não, Não lembra? não lembro nada. Não, não Uhum. lembro. Não. A fase, você fala dessa fase pequenininha, 3 anos? Nada, nada. E Eu de acho que eu 7 anos. acho que a partir de 5 anos que eu via o sofrimento da minha mãe. Minha mãe Uhum. chorando, Uhum. sabe? Assim, a gente tinha, saía de um lugar e ia para outro. Eu via Uhum. minha mãe triste, sabe? Uhum. Então, é essas coisas que eu lembro, mas de colo, essas coisas eu não lembro, não. Uhum. Tá. Mas você vai se conectar com essa criança da foto que você trouxe, tá? Ah, sim. E aí, quem for assistir depois, né, a aula, vai fazer tanto com a foto ou com desenho, né, para quem for fazer a aula depois. Antes da gente olhar para essa imagem, nós vamos fazer um exercício, tá? Então eu vou conduzir vocês a uma meditação. Então eu vou pedir para vocês soltarem aí o que vocês estiverem segurando, apoiar o celular. E a gente vai fazer uma pequena meditação. Vamos lá junto comigo? Quem Você for precisa desligar assistir, o microfone? Não, não. acho que como tá silêncio não precisa, só se tivesse barulho daí você desligava. Mas tá tranquilo.
E aí, quem for fazer depois essa meditação, daí fazer num lugar tranquilo, né? Que ninguém vá atrapalhar vocês, tá? E se vocês quiserem fazer depois, outras vezes, pode fazer. Inclusive, eu indico que faça, tá? Então, vamos lá, ó. A gente vai, então, só mais uma vez respirar profundamente, puxando o ar profundamente pelo nariz e soltando o ar pela boca. E toda vez que você soltar o ar, você vai dar um comando para sua mente: relaxe. Você vai falar só isso para sua mente: relaxe. Vamos lá? Inspira. Segura o ar e solta. E quando você soltar o ar, você vai mentalmente dizer: relaxe. Mais uma vez, inspira. Segura o ar. Solte o ar. E verbaliza, verbaliza ou pense na palavra relaxe. E vocês vão imaginar agora que vocês estão num lugar seguro e tranquilo. Este lugar seguro e tranquilo pode ser um lugar que você goste, por exemplo, uma praia ou um jardim, as montanhas. Então você vai imaginar este lugar, esse jardim ou essa praia, e você vai começar a caminhar neste lugar. Você vai sentindo o sol tocar o seu rosto. Você vai sentindo o vento, neste lugar tá gostoso, tá quentinho. O sol aquece o seu corpo. E aí você começa a ver um jardim muito bonito, cheio de flores, borboletas, abelhinhas, joaninhas. E aí você observa que nesse jardim tem uma criança. E aí você vai caminhando em direção a essa criança e você diz assim para ela: está tudo bem. Eu sou você do futuro. Diz para essa criança mentalmente: está tudo bem. Eu sou você do futuro. E quando você diz isso, perceba como essa criança te vê. Se ela se sente segura ou se ela fica meio envergonhada, com medo. E aí você repete mentalmente mais uma vez: eu sou você do futuro. E está tudo bem agora. E vai chegando perto dessa criança e vai buscando o olhar dela. Busca os olhinhos dessa criança. Se precisar, se abaixe na altura dos olhos dela. E aí você vai dizer essa frase para a tua criança: eu te vejo. Eu te vejo. E agora pergunte para essa criança interior o que ela está sentindo. Olhe nos olhinhos dela e pergunte: minha pequena, o
que você está sentindo? Se o que ela está sentindo é uma emoção negativa, você vai dizer assim: eu sinto muito por essa sensação. Eu sinto muito se você se sentiu triste ou abandonada. Mas agora eu estou aqui para te resgatar. Eu sou você do futuro. Agora eu sou o seu papai e a sua mamãe. E vim aqui para dizer que você é muito amada. E perceba-se quando você diz que agora ela merece ser amada. Ela acredita nisso ou ela cria uma certa resistência? Se ela resistir, você vai dizer de novo: eu sinto muito. Agora eu te libero para você ser uma criança feliz. E aí você vai visualizar uma luz dourada em volta da sua criança interior. E você vai dizer: agora sou eu que cuido de você. E te dou um lugar muito especial no meu coração, ao qual você se sentirá pertencente e amada para sempre. E veja qual é a reação da tua criança quando você diz que ela tem um lugar especial no seu coração, a qual ela será amada para sempre. Qual é a reação dessa criança? Agora coloque as suas mãos no seu coração e firme um compromisso com você. Adulta, diga: eu, adulta, a partir deste momento, acolho a minha criança interior e jamais irei transferir essa responsabilidade a outros. Eu assumo 100% a responsabilidade de dar amor para minha criança interior, agora e por toda a eternidade. E veja essa criança lá no seu coração. E diz mais uma vez para ela: agora você merece ser amada e feliz. Eu cuido de você para sempre. Respire profundamente, solte o ar e vai voltando. Vai voltando, vai mexendo
seus braços, seu pescoço, vai sentindo seu corpo e vai voltando para nossa aula e vai abrindo seus olhos. A Ivone até se emocionou lá. Gente, né? Nossa Senhora. E eu via assim, como eu tô aqui na foto, eu via desse jeitinho, igualzinha. Uhum. E, e você Oi. conseguiu conversar com ela? Ela falou com você? Só que teve uma hora que ela baixou a cabeça, não lembro qual foi a hora. A última frase que você falou, ela baixou a cabeça, com a cabeça baixa. Aí depois eu falei a palavra que você falou, vou lembrar porque eu misturo as coisas. E aí ela me abraçou. Uhum. Então ela se sentiu amada. Ela me abraçou. Ai, que lindo. Ótimo. E agora precisamos assumir 100% a responsabilidade de acolher essa criança para sempre. E isso daqui é um treinamento, gente. Precisa fazer pelo menos uma vez por mês, tem que fazer isso, ó, para resgatar Tá, essa criança. tá bom. E você, Virgínia, conseguiu ver a sua criança? Eu, em vez de ficar focando no jardim, né, de flores e tudo, eu ficava focando muito na minha escola, no meu jardim de infância, onde eu tinha muito medo do meu jardim de infância. Era uma coisa muito grande para mim, sabe? Uhum. Aí eu ficava com medo dos meninos, os meninos me batiam, e eu ficava, por isso que eu tinha medo de ir para esse jardim, porque era muito, era assim, era uma escola grande demais para mim, né, na época. Então eu ficava com medo. Então, quando você falou naquela luz dourada, eu pensei numa luz dourada em cima dessa criança e eu fiquei mais tranquila. Uhum. Então, o tempo todo eu pensei nessa luz dourada, ela em volta dessa luz dourada, não é só ela, em volta dela toda. E eu fiquei Uhum. mais tranquila, e eu pensando o tempo todo dentro desse meu jardim de infância, né? E tudo em volta dourada, ela está toda em volta de uma luz dourada. E Uhum. isso me deixou tranquila, e essa luz dourada me deixou tranquila. Ótimo. E ela, mas você conseguiu falar com ela? Ela percebeu você? Conexão, não. Não percebeu Não, você? não fiz esse tipo de conexão. Tá, Eu mandei a luz. tá. E eu fiquei observando ela o tempo todo dentro lá no jardim, mas isso me trouxe uma paz. Essa luz tirou o medo, você entendeu? Uhum. Tá. Mas, Mas você mas eu não fiz essa conexão, não. tem que fazer, porque o resgate da criança, ela precisa se conectar com o teu adulto. Ela tem que vir pro teu adulto. Porque Uhum. senão ela vai levar essa transferência para outra coisa, que daí pode ser o dinheiro, o trabalho, o filho, família, entendeu? Tem que trazer Entendi. ela para o teu adulto. Então você vai ter que fazer várias vezes esse exercício de meditação até que você se conecte com ela. Ela tem que se conectar com o teu adulto. Ainda tem uma distância entre vocês. Tem que fazer. Tem. Tá? Tem que fazer mais vezes. Gente, deixa eu dar um Tá. recado bem importante, ó. Daqui a alguns minutinhos vai cair o Zoom. Aí o que vocês vão fazer? Então, a gente faz esse trabalho de cura da criança interior para resgatar essas memórias e
transformá-las em memórias de luz. Quais que são as memórias de luz? Frequência de luz: amor, alegria, pertencimento. Se a criança estiver desconectada do amor, pertencimento e segurança, o nosso adulto não consegue realizar os sonhos, porque essas energias inferiores são mais pesadas, são mais densas e nos puxa para trás. Por isso que tem aquele adulto que dá 2, 3 passos e tem a sensação de que voltou 10 passos para trás. Regride em vez de progredir, né? Por quê? Precisa curar as memórias da criança, da infância. É como se a gente tentasse prosperar, dar certo, fazer acontecer com um monte de ferida aqui dentro. Tenta carregar um monte de ferida junto com você. Imagine você, eu quero amor, mas aqui dentro tem rejeição. Eu quero dinheiro, mas aqui dentro tem medo de ser rejeitado. Eu quero sucesso na minha carreira profissional, mas aqui dentro eu não me sinto boa o suficiente. Então, tudo isso são feridas lá da criança interior. Enquanto tiver essa criança se sentindo rejeitada, abandonada ou qualquer outro sentimento como culpa, vergonha, medo, o adulto fica paralisado. Aí, quando a gente faz esse exercício, a gente tá o quê? A gente tá alinhando essa criança interior dentro da gente. Porque essa criança interior é uma consciência viva. E às vezes quando eu vou constelar, gente, é muito engraçado, assim. Não engraçado literalmente, mas o quanto as pessoas falam, quero essa criança interior bem longe de mim. Quando a pessoa fala isso, o que significa? O quanto essa criança está rejeitada. O quanto essa criança está abandonada e o quanto essa pessoa está distante do eu superior dela, da consciência divina, que é a consciência que manifesta sonhos em realidade. Então eu falo assim, quem entende essa aula muda o jogo, muda a realidade da vida da pessoa. A maioria dos meus alunos destrava depois da terceira aula, que é essa. Porque conseguiu resgatar a criança, os negócios fluem. O dinheiro começa a fluir, as amizades, os relacionamentos. O adulto cuida da saúde, criança não cuida da saúde. Alguém tem que ir lá e falar, olha, né, nós precisamos nos alimentar melhor, precisamos dormir melhor. Quem faz isso é o adulto. Precisamos cuidar do dinheiro, fazer planilha, fazer orçamento, quanto que eu posso gastar, quanto que eu não posso gastar. Quem cuida disso é o adulto. Vou fazer um curso novo, porque quero trabalhar, né, nisso e naquilo, fazer um empreendedorismo. Quem faz isso é o adulto. Se tem procrastinação, tem ferida da criança interior. Se tem dívida, tem ferida da criança interior. Se a pessoa que se sente fracassada, tem ferida da criança interior. Então a pessoa não consegue ir para frente enquanto não cura a criança. É como se, sabe aquela criança birrenta que você tenta ficar levantando do chão? Quanto mais você tenta levantar ela do chão, mais ela se joga. É assim, meus amores. Essa parte nossa, enquanto não é curada, resgatada, ela fica se jogando lá no chão, fazendo birra. E aí a gente fala, nossa, mas eu queria tanto que desse certo tal coisa, e isso e aquilo, por que não vai? Porque a criança birrenta tá lá jogada no chão, tenta levar ela birrenta para as relações, ver se dá certo. Não. Então, o que a gente faz? A gente faz esse exercício que vocês acabaram de fazer, que é um exercício de cura e resgate da criança interior. Jaque, quanto tempo tem que fazer?
sempre, pelo menos uma vez por mês, tem que fazer esse exercício. Porque se ela é uma parte viva dentro da gente, em algum momento eu preciso olhar para ver como é que cuidar, né? Deixa eu cuidar dessa criança, ver o que ela tá fazendo. Aí faz a meditação, vai lá no jardim, na praia, olha, traz ela pertinho, resgata ela de novo. E aí sempre faz as frases de cura, eu vejo você. Agora eu sou o teu papai e eu sou tua mamãe. Sempre pergunta como você está se sentindo. Mas tem que conectar aquele olhar com a criança. Se no exercício você não conseguir trazer a criança aqui, ó, ela ainda está bem distante de você. Mas é treino, tá? É treino. Eu gosto de uma frase assim, ó. O amor, ele é treinável, gente. Não é porque lá atrás faltou que eu vou morrer na miséria, na falta de amor. Então, anota aí uma coisa na mente de vocês, ó. O amor, ele é treinável. Olha que lindo isso. Olha que lindo, Virgínia. Vou anotar. O Respeitar. amor é treinável. Sabe, porque muita gente fala assim: ah, minha vida não vai pra frente porque meu pai e minha mãe me abandonaram. Porque não sei o quê, porque não sei o que lá, dá desculpa, sabe? Porque eu nasci pobre. Não, gente. O amor é treinável. A nossa mente ela é muito poderosa. E a gente precisa usar a mente para treinar, para curar. Curar, treinar, resgatar, transformar. A mente tem poder para isso. Deus nos deu uma máquina poderosa, a gente só precisa aprender a usar. Então, a aula de hoje, junto com tudo isso que eu falei, o que traz resultado, gente? Disciplina. Vocês já viram? Criança não tem disciplina. Criança, você falar, tem que ir para a escola, não quero. Tem que escovar os dentes, não quero. Tem que tomar banho, não quero. Né? Vamos para o jardim da infância, não quero. Criança não tem disciplina. Então, quanto mais nós adultos, olha, presta atenção nisso. Quanto mais nós adultos temos disciplina, mais a gente está resgatando essa criança. Se eu acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, como a hora que eu quero, faço o que eu quero, quem que está dominando a vida da pessoa? A criança. Entenderam? Quanto mais disciplina, mais adulto. Por isso que tem escola que pega muito na questão de regra, disciplina. Claro, isso tem idade, né? Não vamos fazer isso com as criancinhas de 3 anos, tadinha, essas criancinhas têm que brincar as de 3 anos. Mas ali na adolescência e o adulto tem que ter disciplina, sim. Porque é a disciplina que nos torna adultos. Entendeu? Cuidar da saúde, cuidar dos pensamentos, cuidar das emoções, cuidar da alimentação, cuidar do sono, o ritmo de trabalho, das finanças, das relações. De forma disciplinada, é um adulto que está ali. Se tem negligência, é uma criança que está ali. Então, se a gente quer prosperar, quer ter resultado na carreira, no dinheiro, nas relações, na saúde, tem que ativar postura adulto. O adulto é disciplinado. A criança faz o que ela quer, quando ela quer. Entendeu? A criança não tem horário para dormir, para acordar. O adulto, ele tem disciplina. Vou dormir tal horário, vou acordar tal horário.
porque ele sabe que é importante ter um sono de qualidade. Vou me alimentar bem, por quê? Porque eu sei que meu corpo precisa de um bom alimento. Vou olhar para as minhas finanças, por quê? Porque eu sei que se eu administrar minhas finanças, eu vou estar cuidando do meu dinheiro e ele vai crescer, vai prosperar, vai render. Vou olhar para a minha profissão e assumir a responsabilidade de fazer aquilo que eu amo. Adulto. Agora, já que não consigo fazer isso, por mais que eu tenha consciência disso, aí tem que fazer o exercício da cura da criança. Então, eu sugiro o seguinte: se você fez o exercício e ficou muito distante dessa criança, vai fazer por 7 dias seguidos. Até a próxima semana, 7 dias seguidos. Se você conseguiu se conectar aqui com a sua criança interior, você só vai olhar a foto antes de dormir e vai dizer a frase: eu vejo você e te dou um lugar amoroso e feliz no meu coração. Eu vejo você e te dou um lugar feliz e amoroso no meu coração. Por 7 dias, tá? Agora, quem ficou muito distante da criança vai ter que fazer a meditação por 7 dias. Entendeu? Quem ficou muito distante da criança faz toda a meditação por 7 dias. Quem conseguiu se conectar, trazer a criança para o coração, teve ali o olhar, aí só vai pegar a foto antes de dormir por 7 dias, vai dizer: eu vejo você e te dou um lugar especial no meu coração. Agora você pode ser amada e feliz. Não precisa anotar que eu deixei o PDF, eu vou compartilhar com vocês o PDF. Tá bom? Tá. Ficaram com alguma dúvida, meus amores? Não, foi bem... Não. Entendi que vou ter que acolher essa criança e cuidar diariamente, né? Eu vou ter que cuidar diariamente. Aham. Sim, exatamente. E aí, como o desafio nosso é o quê? A disciplina, gente. A disciplina. Então, disciplina dos pensamentos. O que eu tô pensando? Isso é bom? Isso é ruim? Eu tenho disciplina nos meus pensamentos. O que eu tô sentindo? Tô triste? Tô com raiva? Tô feliz? Eu é que cuido das minhas emoções. Horário de dormir, horário de acordar, boa alimentação. Tô numa relação, essa relação tá difícil, vamos sentar e conversar como adultos? Chama a pessoa para falar com você. Entendeu? Fica procrastinando a academia, atividade física? Coloca lá no caderninho, tal e tal dia, tal e tal horário, agora eu tô aqui firme comigo no meu adulto, vamos lá. Entenderam? As finanças, quero melhorar a questão financeira, preciso ter um caderno de finanças e olhar toda semana para esse caderno. Por que eu estou gastando demais? No que eu estou gastando? Como que eu posso administrar o meu dinheiro? E aí, quando a gente fala de carreira profissional, que bastante gente colocou carreira aqui, o que é olhar para a carreira? É estar no adulto? Porque o adulto, ele sabe o que ele quer. A criança deixa a vida me levar. Então, se eu quero sucesso na minha carreira, eu preciso estar no meu adulto. Disciplina. Sem disciplina não tem resultado. Não tem. Mas claro que a gente pode fazer isso de um jeito leve, sem cobrança, entendeu? Então, faça isso de um jeito amoroso, conversando com você. Nossa, hoje eu não olhei para o meu caderno de finanças, mas eu me comprometo a olhar amanhã. E vai conversando com você. Não precisa ser rígida, autoritária, tem que fazer. Vai conversando com a sua mente. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou fazer, porque eu estou num processo de cura e eu quero me curar.
E eu quero me transformar. Só que eu vou fazer isso de um jeito amoroso comigo. Você tem que falar para você que você vai fazer de um jeito amoroso. Porque senão a gente vira um pai rígido com a gente mesmo. E aí já viram a criança tentar fazer alguma coisa quando a gente briga? Daí que ela não faz. Não faz. Então a gente faz isso com o nosso adulto também de um jeito amoroso. Olha lá no espelho e diz: Jaqueline, eu vou fazer isso porque eu te amo. Vamos fazer yoga todo dia porque a gente se ama. Vai ser bom para nossa saúde, para nossa energia. Então, fale com vocês de uma forma amorosa, tá? Beleza? Maravilhosas. Beleza. Virgínia, parabéns por ter vindo para a aula. Graças a Deus, né? Não fiquei procrastinando, né? Olha, Cheguei atrasada, mas entrei. que aula importante, né, de hoje. Parabéns. Ivone, Muito. parabéns também por estar aqui. Obrigada. E parabéns também para as outras meninas que estão fazendo no tempo delas, do jeitinho delas, tá tudo certo, tá? Então, encerramos aqui. Esse foi a nossa aula, o resgate da criança interior, tá? Essa aula vou lá subir, daí vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E aí eu vou mandar o PDF com as frases de cura e vocês podem estar fazendo esse exercício durante a semana por 7 dias, tá bom? Combinado. Até semana que vem, um beijo no coração, fiquem com Deus. Com Deus também. Vamos ativar o nosso adulto poderoso para cuidar da nossa criança sagrada. Vamos. Um beijo. Vamos Fiquem sim. com Deus. Beijo. Beijo. Com Deus. Tchau. Tchau. Beijo, amém.